Então, vamos lá. O que, que vai acontecer aqui agora? A gente precisa saber o que, que tem aqui, ó, dentro dessas tabelas, porque tabela para a gente não vai resolver. Isso aqui não vai resolver de eu ler o arquivo, fazer o trabalho que eu quero. Então, eu vou clicar com o lado direito do mouse aqui e vou mandar editar. Ele vai me voltar para dentro do Power Query. Então, ele está com a estrutura. E um detalhe que eu não expliquei, aqui do lado, você tem todas as etapas que ele vai fazendo, tá? Então, primeira coisa, eu quero saber o que, que vai ser o arquivo 1200 e o que, que vai ser o arquivo 1210. Então, eu já vou ensinar uma coisa para vocês. Eu quero criar apenas uma coluna dizendo que o que, que é o 1200 e o que, que é o 1210. Então, a gente vai selecionar a coluna, vai clicar aqui em adicionar coluna e vamos vir aqui em extrair. E extrair os primeiros caracteres, tá? Então, eu quero os primeiros caracteres. A estrutura do meu arquivo está toda certa. Todos eles são FL 1200 ou FL 1200, 1210. Então, eu tenho quantos caracteres nesses caras aqui, que é o que me interessa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu quero que ele me extraia os 6 primeiros caracteres, tá? E vou dar um OK. O que, que ele vai fazer? Ele vai criar uma coluna nova com apenas o início. Agora, eu vou renomear isso aqui. Coloquei com XML, para mim saber. E veja o que, que ele fez aqui, ó. Ele marcou aqui, ó, coluna primeiro, tá vendo? Então a gente estava aqui em alterado. Se eu clicar aqui em alterado, ó, veja que ele voltou. Eu não tenho aquela coluna, né? Se eu venho para cá, ó, primeiros caracteres, o que, que ele vai fazer? Ele vai me mostrar agora a coluna que ele extraiu os dados e aqui ele vai me mostrar a coluna renomeada. Tá? Então, o Power Query, o que, que ele vai fazendo? Ele vai criando as etapas. Se eu criar alguma etapa errada, eu posso voltar ou eu posso eliminar. Tá? Aqui não tem o Ctrl Z que eu volto à etapa anterior. Eu vou eliminando por aqui. Tá? Uma vez eliminado, você tem que fazer de novo, porque não tem como voltar. Ok? Agora, o que, que eu quero? Eu quero que ele expanda todos os arquivos que estão com tabela. O que, que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha aqui. Ele vai me abrir aqui. Então, aqui, ó, ele está me trazendo todos os dados que contém dentro dessa tabela que está nessa coluna, tá? E aí, eu posso usar o nome que está lá, ou eu posso usar o nome da tabela concatenada com o nome do campo, tá? Então, isso vai ficar a critério de cada um, tá? Eu vou deixar com o nome da tabela, porque isso aqui não tem muita relevância. Então, eu vou dar OK. Nesse momento, ele vai expandir. Então, está aqui, ó. Está falando lá que é o ID do evento e aí o nome do campo. ID evento e nome do campo, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai indo para frente agora até encontrar uma nova tabela, que é o ID do empregador. Então, eu vou clicar nela novamente e vou fazer a mesma coisa. OK? E ele vai me expandir. Outra tabela, ID do trabalhador. Vou clicar aqui e vou dar um OK. Novamente, vou vir para cá, DM Dev. Não, primeiro aqui, ID, identificação complementar do trabalhador. Vou clicar aqui, vou dar um OK. E vou vir mais para frente aqui, DM Dev, as informações que estão naquele campo. Ok? Veja só o que, que aconteceu agora. Dentro deste campo, existe mais outros 2 campos que são novas tabelas. Então, isso eu tenho que começar a ficar esperto com essas coisas. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou clicar aqui novamente e vou mandar ele abrir. Olha o que, que ele fez. Ele abriu uma parte e ainda existe mais outra tabela lá dentro. Então, você veja que um arquivo XML ele é uma coisa bem complexa. Vou clicar, vou mandar abrir. Vamos mandar para o lado direito.
E novamente tem mais uma tabela dentro daquela tabela. Vamos abrir. Ok. Outra tabela dentro daquela tabela. Vai vendo a dimensão que é isso. Ok. Vamos para o lado direito. Ok. Agora terminou aquelas tabelas. Ainda a gente tem mais uma tabela aqui. Vamos clicar, mandar expandir. E agora a gente concluiu. Então, a gente veja aqui do lado direito, aqui, ó, que ele foi fazendo a expansão de todas as tabelas. Tá? Então, isso aqui está tudo registrado. Agora, a gente vai voltar aqui em arquivo e vai vir aqui, ó, fechar e carregar. O que ele vai fazer agora? Ele vai abrir aqui, ó, ele vai falar que não foi possível copiar para a área de transferência. Ok. E ele vai fazer o quê? Sobrepor. Ele deu aquela mensagem, por quê? Porque os campos estavam fechados. E aí ele precisava registrar novos campos aqui dentro. Tá? Então, foi isso que ele fez aqui, ó. Ele abriu tudo. Então, o que eu fiz? Eu transformei todos os arquivos, tá, em coluna. Isso facilita demais o trabalho quando a gente precisa fazer algum trabalho com XML e etc., fazer alguma extração, alguma coisa. Essa forma funciona muito legal. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai estar fazendo o seguinte. A gente vai apagar os arquivos de lá e vamos alimentar. Vou mostrar como que alimenta um arquivo novo, para vocês verem que é muito simples o passo. Tá? Quem está no curso, já vamos continuar. Quem não está no curso, vai ver isso aqui na próxima semana. Ok? Então, só um minutinho e a gente já dá continuidade.